Texto base, 1 Reis 19:12. Depois do fogo, ouviu-se um sussurro suave. Vivemos em uma época marcada pelo barulho. O som das notificações em nossos celulares, o burburinho constante das redes sociais, o volume alto da televisão, o trânsito caótico das cidades e até mesmo o ruído incessante de nossos próprios pensamentos. Estamos imersos em uma cultura que valoriza o espetacular, o grandioso, o impressionante. Queremos ver sinais poderosos, manifestações extraordinárias, evidências incontestáveis da presença divina. Mas e se Deus não estiver no barulho? E se a voz do Criador não competir com o volume do mundo? E se para ouvi-lo, precisássemos primeiro aprender a cultuar o silêncio? A história do profeta Elias no Monte Horebe nos ensina uma lição profunda e transformadora sobre como Deus se revela. Após uma vitória espetacular contra os profetas de Baal, Elias se encontrava fugindo, desencorajado, temendo por sua vida. No ponto mais baixo de seu ministério, exausto e desiludido, ele experimentaria um encontro divino que mudaria para sempre sua compreensão sobre a natureza de Deus. Elias havia acabado de protagonizar um dos momentos mais dramáticos da história bíblica. No Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. O confronto foi público, grandioso, teatral. Fogo desceu do céu. O povo se prostrou reconhecendo que o Senhor é Deus, e os falsos profetas foram eliminados. Era o tipo de vitória que esperaríamos que marcasse o auge do ministério de um profeta. Mas logo em seguida, uma ameaça da rainha Jezabel foi suficiente para fazer Elias fugir para o deserto. Ele, que havia enfrentado centenas de profetas pagãos, agora fugia de uma mulher. Sob uma árvore, ele pediu para morrer, dizendo: "Basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados." 1 Reis 19:4. Este contraste nos ensina algo importante. Nem sempre o barulho das grandes vitórias nos prepara para os desafios silenciosos da alma. Elias havia experimentado o poder de Deus de forma espetacular, mas isso não o impediu de entrar em colapso emocional e espiritual. Ele precisava de algo mais que manifestações grandiosas. Ele precisava de um encontro íntimo com o coração de Deus, alimentado por um anjo. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o lugar onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Era um retorno às raízes, um voltar às origens da fé de Israel. Ali numa caverna, Deus lhe perguntaria: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Quantas vezes Deus nos faz a mesma pergunta quando nos refugiamos em nossos esconderijos emocionais? Quando nos isolamos em nossas cavernas de medo, frustração ou desilusão? Então veio a manifestação. Primeiro, um vento impetuoso e fortíssimo, que fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Era o tipo de demonstração de poder que qualquer pessoa esperaria de Deus. Destrutivo, impressionante, impossível de ignorar. Mas o texto é claro. O Senhor não estava no vento. O vento nos faz pensar nas tempestades da vida, nas circunstâncias turbulentas que nos deixam assustados e desorientados. Muitas vezes, tentamos encontrar Deus no meio do caos, gritando para sermos ouvidos acima do barulho. Mas Deus estava ensinando a Elias que sua presença não depende da intensidade das circunstâncias. Depois do vento, veio um terremoto. O solo tremeu, a montanha se abalou. Era mais uma manifestação de poder absoluto, o tipo de evento que faria qualquer pessoa cair de joelhos. Terremotos são mencionados várias vezes na Bíblia como sinais da presença divina. No Sinai, quando Moisés recebeu a lei, houve trovões e relâmpagos. Certamente Elias esperava que Deus estivesse no terremoto. Mas novamente o texto declara: o Senhor não estava no terremoto. Os terremotos de nossas vidas, aqueles momentos em que tudo parece desmoronar, quando nossas estruturas são abaladas, podem nos fazer acreditar que Deus está ausente. Mas talvez Ele esteja simplesmente nos preparando para reconhecê-lo de uma forma diferente. Por último, veio fogo. Para Elias, isso deveria ter sido especialmente significativo. Afinal, fogo havia descido do céu no Monte Carmelo em resposta à sua oração. O fogo representava o poder consumidor de Deus, sua santidade, seu julgamento. Mas mais uma vez, a Escritura afirma: o Senhor não estava no fogo. 3 manifestações poderosas, 3 displays de força divina, e Deus não estava em nenhuma delas. Imagine a surpresa de Elias. Imagine sua confusão.
Ele havia vindo ao monte esperando encontrar o Deus de poder, o Deus dos milagres espetaculares. Mas Deus tinha outra lição para ensinar. Depois do fogo, ouviu-se um sussurro suave. Outras traduções dizem, uma voz mansa e delicada, ou um som de silêncio suave. Em hebraico, a expressão é kol demamá daka, que literalmente significa uma voz de silêncio delicado, ou o som de um silêncio fino. É quase um paradoxo. Como pode o silêncio ter som? Foi neste sussurro, neste silêncio eloquente, que Deus estava. E quando Elias o ouviu, ele cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna. Ele reconheceu a presença de Deus não no espetáculo, mas na sutileza. Não no barulho ensurdecedor, mas no sussurro quase imperceptível. Deus escolheu revelar-se no sussurro por várias razões profundas. Primeiro, o sussurro exige atenção. Você não pode ouvir um sussurro se estiver distraído, se estiver com pressa, se estiver pensando em outras coisas. Para ouvir um sussurro, você precisa se inclinar, se aproximar, criar silêncio ao redor. Deus deseja nossa atenção completa, não nossa resposta automática. Segundo, o sussurro revela intimidade. Sussurramos com pessoas com quem temos proximidade. Não sussurramos para multidões, mas para indivíduos. Deus estava convidando Elias para um relacionamento íntimo, não apenas para uma experiência religiosa espetacular. Terceiro, o sussurro demonstra gentileza. Elias estava frágil, exausto, desencorajado. Ele não precisava de mais poder ou mais espetáculo. Ele precisava de consolo, de direção, de uma palavra pessoal. O sussurro de Deus foi sua forma de tratar o coração ferido do profeta com ternura. Quarto, o sussurro desenvolve sensibilidade espiritual. Quando nos acostumamos a buscar Deus apenas nos grandes eventos, nos milagres espetaculares, perdemos a capacidade de reconhecê-lo nas pequenas coisas, nos detalhes cotidianos, nas providências silenciosas. Vivemos em uma geração que tem medo do silêncio. Enchemos cada momento vazio com música, podcasts, vídeos, conversas. Quando estamos sozinhos, imediatamente pegamos o celular. Criamos uma rotina barulhenta que nos impede de ouvir a voz suave de Deus. Precisamos aprender a cultivar momentos de silêncio intencional. Não é apenas sobre desligar dispositivos eletrônicos, mas sobre acalmar o tumulto interior. É sobre aprender a meditar na palavra, a orar sem pressa, a simplesmente estar na presença de Deus sem uma agenda. O salmista disse, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Salmo 46:10. A ordem é clara. Aquieta-te primeiro, depois virá o conhecimento. O silêncio não é ausência de comunicação. É a preparação para a verdadeira revelação. Muitos cristãos vivem em busca de experiências espetaculares. Querem ver milagres grandiosos, sentir emoções arrebatadoras, presenciar manifestações sobrenaturais. E embora Deus certamente possa e às vezes haja de forma extraordinária, sua presença mais constante está nas coisas simples e sutis. Ele está no sorriso de uma criança, na beleza de um amanhecer, na providência de um emprego, na palavra de conforto de um amigo, na força para enfrentar mais um dia. Ele está no pão diário, não apenas no maná espetacular. Ele está na caminhada fiel, não apenas nos picos de avivamento. A diferença entre buscar experiências com Deus e buscar intimidade com Deus é fundamental. Experiências podem ser emocionantes, mas são passageiras. Intimidade é construída no cotidiano, nos momentos silenciosos, nas conversas sussurradas entre um coração e seu Criador. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Ele não estava buscando multidões ou milagres. Estava cultivando comunhão com o Pai. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de quietude, quanto mais nós. Nossa geração não sabe esperar. Queremos respostas instantâneas, soluções imediatas, resultados rápidos. Mas Deus opera muitas vezes no tempo do silêncio, no amadurecimento lento, no processo que não pode ser apressado. Elias teve que fazer uma jornada de 40 dias para chegar ao lugar do sussurro. Teve que passar pelo vento, pelo terremoto e pelo fogo antes de ouvir a voz suave. Às vezes, Deus nos faz esperar não porque está ausente, mas porque está nos preparando para ouvir corretamente. Quando Elias ouviu o sussurro de Deus, ele recebeu novas instruções. Deus não o repreendeu duramente por sua fuga ou seu desânimo. Em vez disso, gentilmente o redirecionou, dando-lhe novas missões. Ungir 2 reis e seu próprio sucessor,
Eliseu. O encontro no silêncio não foi um fim em si mesmo. Foi uma preparação para a continuidade do ministério. Deus não nos chama para o silêncio para que fiquemos isolados, mas para que sejamos recarregados e reorientados. Deus também revelou a Elias uma verdade que ele desconhecia. Preservei para mim 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19:18. Elias pensava que estava sozinho, que era o único fiel restante. Mas no sussurro, Deus revelou a realidade maior. Quantas vezes nosso desânimo vem de uma perspectiva limitada? Achamos que estamos sozinhos, que ninguém mais está firme, que a causa está perdida. Mas no silêncio com Deus, Ele nos mostra que sua obra é maior do que conseguimos enxergar. Ele tem pessoas que nem conhecemos, propósitos que ainda não compreendemos, planos que estão além da nossa visão. O profeta Isaías declarou: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Essa renovação não vem necessariamente em meio ao barulho da atividade frenética, mas na quietude da confiança. Elias saiu daquela experiência não apenas com novas instruções, mas com forças renovadas para continuar. Jesus disse: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Mateus 6:6. Não precisa ser literalmente um quarto, mas precisa ser um lugar onde você possa estar a sós com Deus, livre de interrupções. Defina um horário específico do dia. Para alguns será cedo pela manhã, para outros à noite. O importante não é o horário, mas a consistência. Mesmo que sejam apenas 15 minutos, seja fiel a esse compromisso. Vivemos em um mundo hiperconectado. Temos medo de perder algo importante se não estivermos constantemente online. Mas precisamos aprender a desligar os dispositivos, pelo menos temporariamente, para nos conectarmos com Deus. Experimente fazer um jejum de tecnologia, não apenas de redes sociais, mas de telas em geral. Use esse tempo para ler a Bíblia, orar, refletir, apenas estar quieto na presença de Deus. Meditação bíblica não é ler rapidamente vários capítulos, é escolher um versículo ou uma passagem curta e ruminar sobre ela, como uma vaca que mastiga o mesmo alimento repetidamente. É perguntar: o que Deus está dizendo aqui? Como isso se aplica à minha vida? O que isso revela sobre o caráter de Deus? No silêncio da meditação, o Espírito Santo pode iluminar verdades que nunca veríamos em uma leitura apressada. Nem toda oração precisa ser uma lista de pedidos ou um ritual de palavras repetidas. Às vezes, a oração mais profunda é simplesmente estar na presença de Deus, reconhecendo sua grandeza, descansando em seu amor, entregando nossas ansiedades sem palavras. Como o salmista escreveu: a minha alma encontra descanso somente em Deus. Salmo 62:1. Esse descanso vem não de atividades frenéticas, mas de uma quietude confiante. Deus continua falando hoje, mas assim como com Elias, sua voz frequentemente vem não no barulho do mundo, mas no sussurro suave que só pode ser ouvido no silêncio intencional. Ele não está competindo com nossas distrações. Ele está esperando que criem espaço para ouvi-lo. A pergunta não é se Deus está falando, mas se estamos criando as condições para ouvi-lo. Estamos tão ocupados correndo para o próximo evento, a próxima experiência, o próximo milagre, que podemos estar perdendo a presença constante de Deus no sussurro. O convite permanece. Saia da caverna do medo, do desânimo, da agitação. Não procure Deus apenas no vento impetuoso das grandes emoções, no terremoto das circunstâncias dramáticas, ou no fogo das experiências espetaculares. Procure-o no sussurro suave, na voz mansa e delicada que fala ao coração que está quieto o suficiente para ouvir. Talvez você esteja passando por um momento de deserto, como Elias. Talvez esteja exausto de tentar ouvir Deus em meio ao barulho. Talvez esteja questionando onde Ele está. A promessa permanece. Ele não está no barulho, mas no silêncio que revela sua presença íntima e transformadora. Faça como Elias. Cubra seu rosto em reverência, saia de sua caverna de isolamento e ouça. Não com os ouvidos que esperam trovões, mas com o coração que reconhece o sussurro. Porque é nesse sussurro suave que Deus se revela mais plenamente, mais pessoalmente, mais transformadoramente. Que possamos ser uma geração que redescobre o valor do silêncio sagrado, que aprende a ouvir a voz suave de Deus em meio ao barulho do mundo.
Que possamos experimentar não apenas a manifestação do poder de Deus, mas a intimidade de sua presença no sussurro. Depois do fogo, ouviu-se um sussurro suave. E nesse sussurro, Deus continua revelando seu coração aos que têm ouvidos para ouvir. Palavra final. Hoje, você está convidado a criar espaço para o silêncio. Desligue o que precisa ser desligado. Acalme o que precisa ser acalmado. E simplesmente ouça. Deus está sussurrando. A questão é, você consegue ouvi-lo?